Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual e o tema de hoje é um tema da maior importância, porque tem a ver com os fundamentos e com aquilo que é o ser docente nos dias de hoje, mas também aquilo que foi o percurso de cada um na formação inicial e na formação contínua. Perceber como é que o digital está a ser trabalhado, perceber como é que o digital está a mudar quer as universidades, quer as escolas, perceber o que já foi feito e bem feito, o que falta fazer, e para isso temos 4 convidados, 4 participantes que nos darão uma visão do que se passa na universidade, na formação inicial e também nas escolas, na formação contínua e naquilo que se pretende da formação inicial, depois à formação contínua, que é que consequências, o que é que nos traz de facto este digital para a sala de aula. Estamos neste momento em velocidade de cruzeiro, podemos dizer assim, para um plano de ação de transição digital que abarca não só a educação, mas muitos outros setores da nossa sociedade, da nossa vida, desde a economia, passando pela administração do Estado, mas também por aquilo que é a sala de aula. Todos já sabemos o que aconteceu durante estes períodos conturbados e aquilo que o digital trouxe de bom e de menos bom, aquilo que o digital fez sobressair de problemas estruturais, mas também daquilo que é a esperança para que a educação se atualize e que passe a incluir o digital naquilo que é o seu trabalho dia-a-dia. Este pilar que este plano de ação digital nos traz, que tem a ver com a educação digital, com a formação profissional e qualificação, com a inclusão e literacia digital. E, portanto, estamos a falar de algo que é transversal a toda a sociedade, com particular relevância para as escolas, para as universidades, para a formação inicial, para o ensino superior, mas também para os professores. E para isso nós teremos que fazer uma primeira abordagem, tentar perceber como é que na formação inicial, de facto, tem vindo a ser incluída. Eu gosto mais de falar na inclusão do digital do que propriamente numa transição, e de que forma é que este digital já está a ser incluído na formação inicial de professores, se as nossas estruturas de ensino superior, as universidades e as EDs já estão a incluir isso, de que forma é que o estão a incluir, e que, de facto, o que é que se vê hoje em dia nesta promoção ou inclusão ou integração do digital no ensino superior. E por isso eu ia pedir à Sara Trindade que fizesse uma primeira abordagem, o que é que o digital, ou antes, o que é que está a ser feito para que o digital já esteja integrado na formação inicial dos professores? Olá a todas e a todos, muito obrigada antes de mais pelo convite para estar convosco. E essa pergunta, essa análise de facto é muito importante nos dias que correm, para já porque nós estamos numa fase em que a formação de professores, a formação inicial de professores vai assumir cada vez mais uma importância muito grande. Todos têm estado na ordem do dia de facto esta necessidade de apostar nessa mesma formação. E no que diz respeito à integração do digital nessas práticas formativas, aquilo que posso dizer, enfim, para ir um pouco além daquilo que é a nossa experiência aqui na própria Universidade de Coimbra, é de que forma é que ela até começa por estar integrada na própria legislação portuguesa. E infelizmente não está propriamente integrada naquilo que é a legislação para a formação inicial de professores. Nós tínhamos um decreto, por exemplo, até 2014, que regulava essa mesma formação e que integrava a vertente de tecnologia educativa. Aliás, por exemplo, Coimbra chegou a ter, isto para dar um exemplo aqui, porque outras universidades têm, ou com nomes semelhantes ou mesmo iguais, mas chegámos a ter precisamente uma unidade curricular que era Tecnologias Educacionais, porque se enquadrava precisamente nessa legislação. Entretanto, em 2014 foi alterada e é o decreto que regula atualmente a formação inicial de professores e não contempla especificamente essa vertente do digital. Portanto, não há uma obrigatoriedade, digamos assim, de que as instituições de ensino superior que fazem formação inicial de professores que integrem alguma coisa fisicamente visível
da distribuição curricular da formação de professores ligada às tecnologias e, portanto, cada universidade acaba por, e cada instituição de ensino superior, aliás, porque aqui os politécnicos também estão incluídos, naturalmente, aquilo que cada instituição vai fazendo vai sendo integrar mais ou menos nas suas práticas conforme até são as sensibilidades. E, por exemplo, aqui, na verdade, dentro da Universidade de Coimbra nós temos vários mestrados de formação de professores que vão desde a educação física, aqui à faculdade onde eu me encontro neste momento, que é a Faculdade de Letras, que talvez seja aquela que agrega o maior número de professores em formação inicial, porque temos todas as áreas das humanidades, das línguas, da história, por exemplo, onde eu própria dou aulas, e portanto talvez o maior exemplo da Universidade de Coimbra venha precisamente deste edifício onde eu me encontro e onde para nós tem sido já de há muitos anos para cá uma área na qual temos apostado, na formação dos nossos jovens professores, dos nossos futuros professores, que eles levem com eles para as suas práticas essa componente do digital. Portanto, integramos, o que é que fazemos? Integramos isso nas nossas unidades curriculares, de alguma forma, com maior ou menor intensidade, precisamente para os capacitar nesse sentido. E até e depois se calhar aqui podemos conversar também um pouco mais sobre isso, mas porque muitas vezes se pensa que os jovens professores estão perfeitamente integrados nestes ambientes digitais e, portanto, para eles será naturalíssimo começar a exercer a sua profissão docente, integrando isso nas práticas, o que não é de todo uma realidade. Aliás, a grande maioria dos jovens professores tem imensas dificuldades em fazer, não é propriamente uma utilização da tecnologia pela tecnologia, mas que é isso que é a nossa preocupação aqui, é que ela seja integrada com uma intencionalidade pedagógica nas suas práticas e, portanto, que ela de alguma forma esteja lá presente como qualquer outra tecnologia não digital, também faz parte das suas práticas, como qualquer outra estratégia ou recurso tem que fazer parte das suas práticas pedagógicas e, portanto, essa é a nossa preocupação, é que compreendam como é que se transpõe de um uso social, de um uso até no seu lado de aprendizagem, como é que fazem essa transposição depois para os ambientes educativos, já na ótica do professor e já pensando em como é que o professor integra isso de uma forma fluida, não é? De uma forma em que nós deixemos depois de estar aqui constantemente a falar que fazemos formação para o digital, não, ele vai estar, a pouco, esperamos nós, que passe a estar integrado em práticas de uma forma absolutamente fluida. Só uma questão que me surgiu a propósito do que está a dizer. E essa integração do digital surgiu por iniciativa da própria universidade ou também sentiram que nos estágios e que as escolas já utilizavam o digital e, portanto, foram procurar responder a essas necessidades? Ou seja, de onde é que nasceu essa questão do digital na universidade? Foi porque a escola pediu ou foi porque a escola antecipou, a universidade antecipou e percebeu que tinha que integrar isso nos cursos? Nós temos, eu consigo aqui dar este exemplo particular da Universidade de Coimbra, mas não consigo naturalmente extrapolar para todas as outras. Eu sei que várias outras universidades, já também há muito tempo, se calhar até há mais tempo do que nós, aliás, de certeza que já há mais tempo do que nós aqui também, já tinham essa aposta. Porque já vinha de trás, porque já vinha de outras, precisamente do tempo em que estava mesmo parte integrante. Aqui o que posso dizer é que vem um bocadinho por minha própria influência, pelo próprio trabalho que eu já desenvolvia nesta área e por eu sentir que havia essa necessidade, essa carência especificamente de nós apostarmos nessa formação e, portanto, pouco a pouco fomos construindo aqui uma rede de trabalho dentro da faculdade que procurava até inclusive também suprir aquilo que eram as necessidades que os nossos próprios estudantes diziam, porque eles próprios comentavam já há vários anos atrás, e não é que esteja absolutamente diferente hoje, mas nós notamos que as coisas também foram evoluindo dentro da própria universidade, que também ela própria começou a entender o digital de uma outra forma já de há alguns anos para cá. Portanto, não é só a formação inicial de professores, é numa lógica até integrada em várias outras áreas. Mas a sensação que os nossos estudantes nos traziam muitas vezes era de que eles próprios não tinham modelos que não fossem os modelos clássicos de ensino e de aprendizagem, quer na sua formação do ensino básico e secundário, quer depois na universidade. E, portanto, eles próprios sentiam essa necessidade de encontrar aqui outras metodologias, outras estratégias que fossem além daquela pedagogia, digamos, mais magistral. E, portanto, perceberem que existem outras questões. E nós fomos começando a integrar então o digital nessa lógica dessas outras pedagogias. Lá está, nós não temos unidades curriculares dedicadas especificamente ao uso digital ou da tecnologia na escola, mas sim unidades curriculares dentro das quais nós, no âmbito da didática, integramos o digital. Mas foi um bocadinho
um misto entre eles próprios terem esta noção. Eu confesso que aqui me sinto positivamente responsável também por essa aposta dentro da Faculdade de Letras, por força da minha investigação, naturalmente nos levava a esse caminho e não podíamos deixar de aproveitar estes conhecimentos que eu própria já trazia. E, portanto, foi aqui uma simbiose entre percebermos que a escola estava em mudança, percebemos que os nossos próprios estudantes precisavam de outro tipo de capacitação e nós próprios termos o know-how para o fazer. Portanto, se não o tivéssemos, se calhar não podíamos ter seguido esse caminho, mas tínhamos, felizmente, e temos, e muito nos satisfaz perceber que fazemos parte deste grupo de universidades que têm esse olhar, porque há várias outras, como eu vos dizia, que também já têm perfeitamente integradas estas práticas e esta mesma visão que eu vos estou a dizer. É esta necessidade de vários professores da formação inicial compreenderem isto. A maior parte dos nossos estudantes não têm de todo essa preparação e, portanto, tem que ser a universidade a fazê-lo. Claro, é um trabalho de preparação para a vida ativa, obviamente que não pode ignorar o que se passa nas escolas e tudo o que se passa no mundo. E eu vou passar à Sofia, porque tem exatamente a ver, a questão tem a ver com esta argumentação e isto que a professora Sara Trindade nos apresentou da ligação do superior e como é que o ensino superior consegue. E o que eu perguntava à Sofia, sendo uma aluna de formação inicial, como é que ela perspectiva a sua experiência do digital nas escolas, na sua vida, e como é que se sentiu e como é que percebeu que o digital está a ser trabalhado na sua formação inicial e se, fazendo um bocadinho de futurologia, se acha que é suficiente aquilo que estão a fazer e se é a preparação suficiente para assumir o lugar de professor de uma sala de aula com todos estes desafios que o digital nos lança hoje em dia. Sofia? Sim. Olá, muito boa tarde a todos e boa tarde àqueles que nos estão a assistir e agradecer também o convite à Porta Editora para estar aqui a falar e a dar o meu contributo enquanto aluna da formação inicial. Então, para responder à sua pergunta, eu acho que tenho que distinguir aqui dois contextos. O contexto de formação inicial, em que eu estive no meu primeiro ano de licenciatura, que foi pré-pandémico, e o contexto pandémico que também tive e que, felizmente, grande parte dos meus professores conseguiram muito bem adaptar e que também me permitiu, se calhar, ter algumas ferramentas tecnológicas, se calhar, que se não tivéssemos estado em pandemia, também não teria tido a oportunidade de as conhecer. Então, falando um bocadinho da parte pré-pandémica, nós já no primeiro ano da licenciatura na minha universidade, portanto no Politécnico do Porto, na ES do Porto, nós tivemos uma unidade curricular de Tecnologias de Informação e Comunicação Multimédia, em que aí sim foram-nos dadas algumas ferramentas, nomeadamente aquelas mais simples que acho que hoje em dia todos os docentes conhecem, como por exemplo os Kahoots, os Padlets e outros assim de aplicação mais simples, mas também nos abriu o espírito crítico e reflexivo para a utilização de outras tecnologias e também da utilização do digital em sala de aula, nomeadamente a distinção daquilo que é um conteúdo científico mais correto e o que é que pode não ser um bom conteúdo científico a abordar em sala de aula. Portanto, abrirmos aqui este espírito crítico na utilização da internet e do digital na sala de aula. Nos que ambientes existem de aprendizagem digital, a distinção entre o síncrono e o assíncrono foi algo que também falamos e que para nós era bastante novo antes da pandemia, portanto já se falava disso, depois nós percebemos com a pandemia o que é que realmente isso era, experienciando mesmo esses momentos assíncronos e síncronos. Tivemos também conhecimento da existência dos cursos, dos MOOC, dos cursos online gratuitos, também nessa unidade curricular e que podem complementar a nossa prática e que alguns de nós, inclusive eu, entretanto também já os fiz ainda durante a minha formação inicial e como complemento também da formação que me é oferecida pela faculdade. E outro ponto que gostaria de salientar nesta unidade curricular foi também o uso de tecnologias para a inclusão. Nós tivemos uma aula em que tivemos o contributo de um aluno invisual e que nos mostrou como é que ele utilizava as tecnologias e o digital, algumas aplicações, para comunicar com a sociedade. Isto numa lógica de um ensino inclusivo, até também de acordo com o Decreto-Lei 55, né, 2018. Também tivemos outras disciplinas e tal como dizia a professora Sara, que nos também
dentro da sua própria unidade científica, não é? Também nos ajudaram a perceber como é que o digital se pode integrar e complementar à prática didática ou científica. Portanto, por exemplo, em aulas das disciplinas das unidades curriculares de Biologia, nós tivemos contacto com alguns laboratórios digitais e, por isso, hoje dispomos destas ferramentas para, eventualmente, não podendo ir com os alunos para um laboratório, podemos trazer o laboratório para a sala de aula, não é? Para dar outro exemplo, por exemplo, numa unidade curricular de matemática também utilizamos o GeoGebra, que também é uma ferramenta digital muito utilizada e muito útil no ensino da matemática. Pronto, isto foram assim algumas unidades que tivemos, sim, e que eu posso dar o meu testemunho. Uma outra que também está pensada e que infelizmente não abriu no meu ano de escolaridade porque não houve alunos totalmente inscritos, foi uma nova que se chama Brinquedos Programáveis para a Educação em Ciências, que é uma disciplina, uma unidade curricular que é opcional. E infelizmente, e se calhar também ainda ao encontro do que a professora Sara acabou de dizer, se calhar alguns de nós ainda não se sentem preparados o suficiente para integrar uma unidade curricular com este nome, Brinquedos Programáveis, e que se calhar seria também útil para a nossa prática profissional. Neste momento será que ainda foi antes do tempo que surgiu essa opção? Terá sido antes do tempo? Já depois da pandemia, já estávamos no 3º ano da licenciatura, neste momento estou no 1º ano de mestrado, já tínhamos passado pela pandemia, embora a pandemia não tenha nada a ver com os brinquedos programáveis, não é? Mas pronto, já se tinha falado muito da questão do digital, mas não sei se ainda, lá está, eu acho que eu concordo um bocadinho com o que a professora estava a dizer, se calhar alguns de nós ainda não se sentem, o nosso ensino básico e secundário, se calhar ainda não nos também potencia e não nos estimula, se calhar ainda a trabalhar com o digital, embora nós estejamos muito conectados, não é? Através das redes sociais e somos nativos digitais por inerência, porque utilizamos, mas enquanto não utilizador, mas também criador de conteúdos online, aí se calhar há algum déficit, quer no ensino básico, quer no ensino superior. Tá, então, muito obrigado, Sofia. Já falamos aqui em aspectos absolutamente essenciais nesta questão, que tem a ver com o digital, com as tecnologias, neste caso digitais, com os programas, mas muito de pedagogia. E de facto, quando nós dizemos que o digital é necessário ser integrado nas escolas, temos que falar numa integração que só faça sentido com a pedagogia, isto é, tem que haver estas duas áreas em simultâneo, porque ter um instrumento sem saber fazê-lo funcionar pedagogicamente é algo que terá consequências erradas e não terá o efeito que pretendemos. A Universidade Aberta, que é uma universidade que tem um sistema de ensino diferente, ou era diferente agora, se calhar, já não é tanto por força dos momentos que vivemos, mas de facto aquilo que já se fazia do ensino à distância com a Universidade Aberta, com a possibilidade de fazer cursos mesmo não sendo presenciais, é algo que agora já se torna não uma realidade, porque estamos oscilando entre o digital e o presencial, mas a minha pergunta para o António, e considerando todos estes aspectos que foram referidos, é: de facto o digital vem substituir alguma coisa, ou se o digital permite ir mais além noutras coisas? Porque há esta discussão que vai à volta do digital, que vai substituir ou que tem que substituir algo dentro das salas, ou até substituir os professores dentro da sala de aula, não é? Ouvimos por vezes esses comentários, mas o digital, a pedagogia e o professor continuam a ser elos fundamentais da aprendizagem e do ensino em qualquer nível, seja no superior, seja também nas escolas, no ensino básico e secundário. António, como é que perspectiva toda esta integração ou transição digital? Ficamos sem som, António. O microfone deve estar desativado. Isso, estávamos aqui com um problema técnico, já está resolvido. Olá a todos e a todas. Portanto, estava aqui eu a agradecer a questão ao Luís e a ouvir atentamente aquilo que a Sara disse e que a Sofia também disse. Eu acho muito interessante, de facto, ter aqui
as duas perspectivas daquilo que é de facto uma professora que está efetivamente a fazer, que está no ativo relativamente àquilo que é a formação inicial e existir de facto aqui alguém que está imerso nessa realidade da própria formação. Respondendo à questão do Luís, obviamente que aqui a minha perspectiva está muito ligada àquilo que já foi referido. Eu, aliás, acrescentaria que para mim não existe, obviamente que existe uma ligação entre a pedagogia e o digital, mas para mim não faz sentido fazer formação no digital sem ter, digamos assim, uma base pedagógica. Portanto, aqui o ponto de partida tem que ser sempre a dimensão pedagógica. E, portanto, eu gostava de sublinhar aqui a abordagem que tem que se fazer do ponto de vista instrumental e do ponto de vista da utilização da tecnologia como uma ferramenta que a Sofia sublinhou em primeiro lugar e, portanto, falou em ferramenta, mas mais do que isso é nós pensarmos exatamente naquilo que é a utilização da tecnologia do ponto de vista do trabalho em rede. Porque quando nós falamos em tecnologia, claramente quando falamos no digital, temos que ter esta dimensão mais da parte da utilização da tecnologia em sala de aula, que pode ser trabalhada em rede ou pode ser sem rede. Obviamente na universidade aberta, e portanto eu não estando aqui a querer, de facto, mostrar aquilo que é a realidade da universidade aberta, e portanto eu, neste tipo de intervenções, nem sequer falo em ensino à distância, porque hoje tem muito mais sentido nós falarmos em ambientes virtuais, ambientes em que trabalhamos em rede, ambientes em que claramente aqui o digital assume essa possibilidade de estender as salas de aula. Aquilo que aconteceu na universidade aberta foi apenas o continuar daquilo que era o seu trabalho, mas dar-lhe uma maior visibilidade, porque ficou, digamos assim, mais visível aquilo que é o trabalho nos ambientes virtuais. Mas hoje tem muito mais sentido, por exemplo, falar na universidade aberta como uma universidade virtual, uma universidade que trabalha em rede, do que propriamente falar em ensino à distância, porque essa foi uma realidade que não vivemos sequer na pandemia. O que nós vivemos na pandemia foi algo parecido na tentativa de trabalhar em rede, mas não dentro daquilo que é um trabalho sustentado dentro das diferentes gerações de educação à distância. Portanto, nós fomos experimentando uma realidade num determinado contexto que teve a ver com aquilo que foi a possibilidade dos professores se reinventarem numa situação nova e numa situação de guerra contra um vírus. Portanto, nós temos que claramente aprender com essa experiência, mas temos que pensar para além disso. Não é? Portanto, toda esta formação, e aqui aquilo que tivemos a falar do ponto de vista da formação, é fundamental esta integração, falou-se aqui, mas eu diria mais do que ter disciplinas de tecnologias, que tenham exatamente como é que me ensinem a trabalhar com o Kahoot ou com o Padlet ou com outras ferramentas, é muito mais importante nós pensarmos efetivamente como é que eu trabalho pedagogicamente com ambientes virtuais e com ambientes digitais, porque, por exemplo, nós, quando falamos e vou dar um exemplo mais concreto que preocupa muitos dos professores, para mim não faz sentido estar a falarmos de avaliação digital se não soubermos os fundamentos da avaliação que nós queremos desenvolver. Portanto, a avaliação é o fundamental. Se eu quero desenvolver a avaliação do ponto de vista do processo e do produto, aquilo que eu vou buscar ao digital é como é que eu, num ambiente digital, consigo colocar em prática aquilo que é a minha visão teórica ou conceptual sobre a avaliação. As atividades de aprendizagem é a mesma coisa. Eu não consigo desenvolver uma atividade de aprendizagem num ambiente virtual se não souber exatamente quais são os princípios para desenvolver uma atividade de aprendizagem. Ou seja, tem que haver uma ligação entre pedagogia e tecnologia, e por isso é que eu disse há pouco que a base do trabalho é dominar aquilo que é a dimensão pedagógica e depois conhecer a dimensão digital. Eu nem vou dizer dominar o digital, porque isso é uma coisa muito complexa. Dominar aquilo que possa ser a inteligência artificial ou os avanços da própria tecnologia é complicado. Eu próprio nunca utilizo o termo domínio. Agora, nós temos que claramente ter uma base, digamos assim, do que é a existência do trabalho docente. Nós somos professores, não somos programadores, nem somos informáticos. Portanto, claramente aquilo que nós temos que ter muito presente, seja na formação inicial, seja na formação contínua, eu até diria, Luís, porque até nos próprios cursos de profissionalização e serviço que nós temos na Universidade Aberta, portanto eu tenho aqui, obviamente não estando a Universidade Aberta a desenvolver formação inicial, tem sempre aqui uma parceria com a DGAI, e eu tenho estado muito ligado às unidades curriculares de tecnologias digitais na educação, e esta tem sido a minha visão, tem sido aquilo que eu procuro, de certa
certa forma, que os professores em exercício, que não têm habilitação profissional, percebam exatamente a importância da integração do digital com esta vertente pedagógica. Aliás, os diferentes frameworks que existem, os modelos de formação, nenhum deles coloca o digital como um elemento central e nuclear e de uma forma separada. Portanto, para responder também diretamente ao Luís, não estamos aqui a falar daquilo que é a substituição, estamos a falar daquilo que é a potência, estamos a falar daquilo que é a riqueza, a oportunidade que o digital nos traz para enriquecer o processo educativo. Eu acho que até se fala demasiado em digital, coloca-se demasiado tanto a luz, o foco, o zoom no digital, que parece que agora a excelência profissional docente parece depender do uso do digital, e não podemos cair na tentação nem no erro de quanto mais digital, melhor. Pelo contrário, nós temos que perceber que isto é uma dimensão qualitativa da utilização do digital. Não me interessa que a Sofia utilize 80 mil softwares e tecnologias se não perceber exatamente qual é a fundamentação pedagógica da sua utilização. E, portanto, eu gostei de ouvir a Sofia dizer que tinha esta unidade curricular e esta, mas aqui claramente o que me interessa também perceber, e ela aí falou um pouco, é de perceber como é que há uma integração do ponto de vista quer da didática específica, não é? Do ponto de vista disciplinar, mas também numa abordagem pedagógica geral, percebendo exatamente quais são as teorias que sustentam aquilo que a Sara disse de uma abordagem mais magistral, uma abordagem mais colaborativa, uma abordagem mais construtivista, que isto muitas vezes é que falta numa visão mais macro e não naquilo que é fechado sobre o digital. E eu podia ter um discurso muito fácil sobre o digital trabalhando na Universidade Aberta, mas não estou aqui a defender o digital per si, ele não tem, digamos assim, não tem valor se for utilizado de uma forma inócua, sem um sentido pedagógico, sem uma intencionalidade pedagógica. Isso é que é fundamental, Luís. Eu acho que cada vez mais, quando se fala em plano de transição digital, devíamos falar em planos de capacitação pedagógica ao digital docente, tendo sempre esta ligação, até porque depois está lá muito presente isso nos frameworks utilizados pela Direção-Geral de Educação. Sim, é um trabalho ainda em construção, um trabalho em desenvolvimento e de facto, quando por vezes há a pergunta de qual é a melhor aplicação para fazer determinado aspecto, a resposta é muito simples, basta dizer, a melhor aplicação é aquela que tu sabes usar e que seja relevante para os alunos. Não adianta ter um portfólio de 1000 aplicações e se as usamos todas mal, e portanto se tem uma utilização completamente errónea. Íamos passar agora para a Zulmira, de facto ter a perspectiva de uma professora do primeiro ciclo, que em sala de aula, que sei que faz atualização e formação contínua permanentemente, que tem uma preocupação em estar atento ao que se passa, em fazer a formação. E a minha pergunta para a Zulmira, obviamente também poderá comentar o que já aqui foi dito, como é óbvio, é como é que um professor consegue manter-se atualizado, consegue integrar estas mudanças, conseguiu integrar o digital, conseguiu evoluir, ou se já estava, que sei que já estava um pouco a utilização, já estava capacitada um pouco na utilização digital em sala de aula, mas nunca estamos a 100%, como é óbvio, mas pelo menos podemos ir integrando isso, mas como é que a perspectiva, quer na sua experiência de dia-a-dia, quer também da visão que tem sobre esta questão de como é que o digital está a ser trabalhado e integrado e como é que a formação contínua tem contribuído para alguma eventual desenvolvimento, melhoria ou consolidação, também é o caso do digital na sala de aula. Zulmira? Olá. Antes de mais, então, olá a todos e muito obrigada pelo convite que me foi endereçado. Falando um pouco da minha experiência, eu já trabalho há muitos anos, não é? E desde cedo me preocupei em estar atenta a estas questões do digital. Ainda não se falava, por exemplo, do Windows e já eu estava a fazer MS-DOS. Depois, mais tarde, fui para o Word, para o PowerPoint e fui avançando por aí. Entretanto, direcionei a minha atividade para a biblioteca escolar e aqui a presença do digital é muito forte. Então, aí tive contacto com imensas ferramentas digitais. Entretanto, também participei em MOOCs nacionais e internacionais e também aí, mais uma vez, ampliei a minha experiência em termos, e os meus conhecimentos em termos de
recursos e de ferramentas digitais. E em 2010, e aproximando-me um pouco do que disse ainda há pouco o António, em 2010 eu fui convidada para fazer formação de formadores por uma iniciativa nacional e o propósito era mesmo esse, interrogar os recursos digitais para serem utilizados na nossa prática pedagógica, portanto, fazer um uso inteligente dos recursos digitais no contexto de sala de aula. Portanto, e na altura eu fiz formação de professores aqui na Póvoa de Varzim e Vila de Conde e o principal lamento dos professores era exatamente para que fazermos isto se não temos depois equipamentos nas escolas. Mas lá foram avançando e foram fazendo, mas indo de encontro ao que disse o António, a questão principal era essa mesmo. O que fazer com o digital na sala de aula não era de forma gratuita que deveria entrar, devia estar correlacionado, integrado nas nossas práticas pedagógicas, sabermos que vantagens teríamos em trabalhar ou não aquela ou aquela outra ferramenta. Portanto, dizer-vos isso também. Por outro lado, eu trabalhei muito na biblioteca e utilizei esses recursos de aprendizagem em termos da minha prática como coordenadora do Conselho do Departamento do primeiro ciclo. Eu comecei logo a partilhar documentos online, a pedir trabalhos colaborativos com os colegas, acabei por arrastar um pouco os colegas para este mundo digital. Além do mais, no meu agrupamento, o meu diretor também é, assim, uma pessoa que aposta muito no digital e arrasta os professores todos com ele. Portanto, estamos, assim, um bocadinho ambientados em termos de digital. Por outro lado, agora com o novo plano de transição digital, portanto, o plano de transição digital, nós estamos todos a fazer capacitação digital e eu vejo os colegas a tentarem. Ainda não temos as condições ideais, o nosso plano de ação digital veio trazer ao de cima, veio mostrar a nível do diagnóstico que há uma situação pouco satisfatória no primeiro ciclo. Nós ainda não estamos equipados, só temos um computador por sala de aula. Os nossos alunos do primeiro ciclo não trazem telemóveis, pelo menos onde eu trabalho, para a escola. Eu vejo os colegas a lançarem caudes, mas através dos links, através dos e-mails, enviando links para os e-mails dos encarregados de educação, solicitando que os alunos possam aí trabalhar em casa nessas ferramentas que nós temos na escola. Pronto, mas vejo já, portanto, curiosidade, vontade, outros professores a utilizarem Padlets e outros professores a utilizarem os quizzes para as práticas mais de avaliação, o Socrative, o Kahoot, e pronto, e vejo este avançar, efetivamente, nas nossas escolas. E, por exemplo, aqui em Aveiro Mar também concorremos, fizemos uma candidatura aos clubes de ciência, conseguimos que a nossa candidatura tivesse sucesso em termos de robótica, vamos construir um clube de robótica no nosso agrupamento e, portanto, vamos adquirir agora tablets e robôs para trabalhar com os nossos alunos. E Zulmira, a avançar assim. Referiu aí alguns aspectos que são fundamentais, que é a capacidade de uns professores ajudarem os outros, uns professores influenciarem os outros. Portanto, a formação contínua não tem sentido, ou pelo menos não terá tanto sentido, se ficar na esfera individual, se for só de formação. Exatamente. Para si próprio. Acho que é mesmo esse trabalho de equipa que é necessário. Será que por vezes os planos não funcionam, os planos de formação contínua, porque as pessoas vão para a formação mas depois não partilham o que trabalharam lá, ou não há um efeito de contágio no sentido de uns influenciarem os outros e ajudarem? De facto, estes planos necessitam dessa dimensão colaborativa de sim, vamos estar a fazer formação, vamos fazer capacitação, mas depois tem que haver apoio dentro da escola, porque, como referi também, há sempre casos de docentes que necessitam de mais apoio uns do que os outros, e depois também as condições materiais que sabemos com que as escolas lutam, mas que estão agora identificadas, já há alguma evolução e vai haver evolução, mas eu gostava de me centrar exatamente nessa questão. É essa colaboração que poderá ser uma das palavras-chave para
a efetividade da formação contínua? Eu considero que sim, a colaboração é uma peça fundamental aqui, porque eu vejo, por exemplo, uma das colegas que fez capacitação digital lançou outro dia a apresentação dos trabalhos dos seus alunos no Finlink. Eu já vi muitos outros colegas a pedirem, olha, como é que se faz isto? És capaz de me ensinar? Portanto, é muito interessante o que tu fizeste aí. E, portanto, começa assim. E começam a arrastar uns aos outros. É isso. Portanto, é essa interajuda. Muito obrigado, Zulmira. Já fizemos uma primeira abordagem, acho que temos aqui muita matéria para reflexão e para discussão, e é exatamente depois deste primeiro início eu pedia que agora, em jeito de conversa, Sara, o que é que falta fazer nas universidades para que estes professores na sala de aula, portanto os futuros professores, que são o caso da Sofia e já a professora Zulmira, já com prática no terreno, o que é que falta às universidades fazerem para que haja ainda mais ligação e mais integração do ensino superior com as escolas e com o percurso dos futuros professores? Quais são aqui as falhas, as áreas onde é necessário intervir? Eu agora pedia respostas curtas e que, se fosse possível, comentassem também, intervissem quem quiser, sem uma ordem pré-definida, vamos conversando aqui. Sara, por favor. O microfone, Sara, está desligado. Tem que calhar a todos o micro desligado. Daquilo que nós já temos estado aqui a conversar, há precisamente esta articulação entre aquilo que é a formação inicial e a formação contínua. E este aspecto, inclusive, é da colaboração. Seria extremamente interessante também que pudesse ocorrer, podemos aqui lançar ideias sobre como é que isso poderia concretizar, mas precisamente dessa ligação entre a formação inicial e a formação contínua. Porque, por exemplo, há vários estudos que já há vários anos vão indicando, e isto é absolutamente evidente, portanto também não precisa, temos os estudos apenas para confirmar aquilo que seria de certeza expectável, que é o professor com mais anos de experiência tem alta confiança naquilo que é a sua componente pedagógica, com mais ou menos falhas, mas à partida já tem uma vasta experiência precisamente no domínio de diferentes pedagogias, diferentes estratégias para mobilizar os conhecimentos dos alunos. Mas depois, muitas vezes, sente-se um pouquinho mais temeroso de arriscar em mares que considera que não são aqueles em que está habituado a navegar, portanto, como é o caso da internet, precisamente, e destas ligações em rede, de todos estes componentes digitais que evoluem todos os dias. Portanto, de facto, o Luís dizia isso há pouco, nós nunca estamos verdadeiramente preparados para tudo, porque está sempre em constante evolução, e a evolução é muito mais rápida do que era há alguns anos atrás. Por outro lado, depois, os mais jovens ainda lhes falta precisamente, e é isso que nós sentimos muitas vezes, que os anos da formação inicial pedagógica de professores não são suficientes para lhes dar a segurança científica, a segurança pedagógica, para depois, em cima disso, colocarem estes ambientes digitais, portanto, tudo em absoluta fluidez umas coisas com as outras. É exatamente isso que o António há pouco dizia, que nós não podemos pensar uma coisa sem a outra, tem que ser uma visão integrada, e por isso é que é importante nós a integrarmos nas nossas unidades curriculares, portanto não pensar isoladamente no digital, mas sim pensarem, quando estamos a falar de didática, como é que nós introduzimos diferentes questões e diferentes perspectivas. E se calhar esta comunhão entre uns que se sentem mais frágeis de um lado, outros que se sentem mais frágeis do outro, esse tal efeito cascata de contaminação boa que pode existir, poderia também ser bastante interessante. Nós vemos isso acontecer muitas vezes com os nossos orientadores, que ganham novas energias com o trabalho todo que lhes dá aos estagiários, e que nós muito lhes agradecemos isso, porque é um trabalho que lhes sai do corpo e com um pouco mais do que os nossos sinceros agradecimentos por isso. E isso é uma questão que nos preocupa muito na formação inicial de professores, é a capacidade dos orientadores terem tempo, disponibilidade, capacidade de orientarem os estagiários, mas vemos que muitos deles rejuvenescem precisamente porque têm um espírito diferente e vão aprendendo coisas entre si, e vai havendo esse espírito de entreajuda precisamente entre o professor mais velho, com a sua experiência, que lhes dá esse know-how e esse acompanhamento na escola durante o ano de estágio, e os mais novos que depois também trazem, esperamos nós, normalmente novas ideias. De facto, aqui estou exatamente a refletir sobre isso e pensar que o tempo da educação e o tempo das escolas e o tempo
do ensino nunca é linear, nem nunca as coisas acontecem como nos planos ou como naquilo que é definido em termos legislativos de vamos fazer isto e as coisas não surtem efeito no dia seguinte. A questão do digital e a questão da pedagogia, exatamente isso, é que o digital é mais imediato e mutável, mas a pedagogia demora muito tempo a ser desenvolvida e a ter a tal segurança e ter a tal até tranquilidade que a Zulmira também nos passou de ir vamos fazendo, vamos experimentando, porque sabem como é que aquilo pode ter efeito de facto num aluno e como é que aquilo pode ter um impacto real. E isso leva-me aqui a pensar noutra coisa e gostava que ter um comentário do António nessa área, já volto atrás, que é de tentar perceber se o que estamos a fazer vai ser suficiente para avançarmos, para que haja uma mudança na educação e no ensino. Será que chega ou falta fazer ainda muita coisa a todos os níveis? Luís, eu estou muito otimista porque vejo que este é um tempo de facto de mudança e de transformação e vejo os professores em Portugal a aderirem a esta transformação e a esta mudança. Eu acho que há aqui dois fatores e duas variáveis muito importantes quando nós falamos de sucesso do ponto de vista daquilo que é o ato educativo. Um que ainda não foi aqui falado, eu acho que é fundamental, é a paixão pela docência. Isso para mim é uma condição indispensável para nós conseguirmos ter sucesso. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar nas diferentes dimensões científica, disciplinar, pedagógica, do uso do digital, sem efetivamente nós gostarmos daquilo que fazemos. E essa é logo uma condição indispensável para o sucesso. E o que eu vejo na classe docente portuguesa é que houve, durante a própria pandemia, aqui uma tentativa de reação muito forte. E, de facto, independentemente de ser uma formação mais individual ou uma formação mais colaborativa, o que eu vi também foi professores a trabalharem em rede, a utilizarem redes sociais como o Facebook, a formarem grupos e a tentarem efetivamente que a educação continuasse de pé e a funcionar. E isso foi conseguido, isso foi um sinal muito positivo e, portanto, a minha perspectiva é muito otimista, no sentido em que depois também foram conduzidas de políticas que, de certa forma, mostram que, do ponto de vista até conceptual, o caminho é este. Não é? O Luís, até enquanto diretor de um centro de formação, sabe que é fundamental e o papel indispensável daquilo que são os centros de formação, mas não só os centros de formação, as instituições do ensino superior, um diálogo que tem que existir com o Ministério, com instituições que têm responsabilidades do ponto de vista do desenvolvimento de recursos educativos digitais, de pensar esta transformação digital não apenas como a digitalização, que esse é um dos perigos associados, não é? De, eventualmente, perpetuarmos práticas digitalizando e, portanto, ou substituindo ou anulando, e não é isso que nós estamos a falar. E, portanto, quer esta motivação intrínseca, sobretudo a motivação intrínseca, quer aquilo que a Sara disse, que é fundamental, uma condição aqui sine qua non, é de facto nós termos esta dimensão pedagógica bem presente, e os professores portugueses têm, e portanto aquilo que nós temos de fazer é a utilização do digital com sentido, e portanto não estar a utilizar o digital e não perceber a sua intencionalidade pedagógica, como eu referi, faz com que o próprio digital tenha essa perda de valor. E, portanto, eu acho que até na minha perspectiva, os professores que vão ter mais sucesso e que vão continuar a ter sucesso são aqueles que têm uma boa base psicopedagógica, ou seja, que permite olhar para aquilo que me aparece e incorporar logo na minha prática, porque tem uma intencionalidade pedagógica. Portanto, o vazio da utilização instrumental da tecnologia faz com que, efetivamente, estes planos tecnológicos, estes planos de transição de capacitação possam entrar em falência porque não se percebe exatamente porque é que eu estou a utilizar determinadas tecnologias e determinadas ferramentas. Portanto, aqui a questão é sobretudo mentalidade e de cultura. Portanto, como o Luís dizia e muito bem, se nós estamos a fazer isto, claramente tem que haver aqui uma mudança da própria mentalidade e da forma como nós olhamos para o digital. E, portanto, por isso é que eu sublinho aquela ideia de que andamos muitas vezes a olhar e continuamos a olhar para o digital como uma ferramenta, como um instrumento. E não é apenas isso, é um ambiente. A Sofia, eu tenho quase a convicção que a Sofia vive no digital. A Sofia está constantemente conectada no digital, seja em lazer, seja para a sua dimensão pedagógica, ela vive e conecta e cria relações e tem relações empáticas e cria até paixões com outras pessoas através da própria rede, no ambiente, não é no caute, não é
não é numa ferramenta utilizada especificamente, é perceber como é que eu me movimento nessa mesma realidade. E eu acho que o presente, Luís, não é o futuro, o presente é este, é de nós conseguirmos perceber como é que nós nos movimentamos, como é que nós circulamos e navegamos nos ambientes. A escola digital não pode ser apenas a escola pensada como a escola do tijolo. Tem que ser, a escola digital tem que ser pensada como uma escola digital que tem rede, que expande a sua ação para fora daquele espaço da própria escola física. E eu acho que isto ainda não foi bem percebido exatamente até onde é que pode ir esta escola digital, onde é que pode ir a rede, onde é que vai a comunicação síncrona e assíncrona, online, que a Sofia falou, onde é que nós vamos incorporar, porque uma coisa é falar em Kahoot, outra coisa é falar em Google Classroom, em Microsoft Teams, em escola virtual, de perceber exatamente como é que estes ambientes, que são autênticas plataformas digitais de aprendizagem, podem ser incorporadas no tal ecossistema de educação digital que a Comissão Europeia defende. Será que já percebemos o que é um ecossistema de educação digital, ou andam-nos a vender a palavra educação digital porque é uma questão de moda? Eu acho que grande parte de nós ainda não percebemos o que é que representa o conceito de educação digital e que formação é esta para a dimensão do pilar, não é? Que foi assumido como um pilar de educação digital, que a ciência e que o ensino superior já falava em educação digital há muitos anos, mas agora vamos ver se isto consegue de facto enraizar-se e ter uma vertente aqui mais forte. Eu, enquanto cientista e enquanto professor, tenho de facto uma visão muito otimista, Luís. E estou muito otimista relativamente a esta transformação, porque acredito no papel dos professores, sobretudo neste papel ativo que têm tido até hoje. Precisamos de muito otimismo, que é óbvio, porque os desafios são muitos e as dificuldades são muitas, e obviamente a Sofia, como uma professora em potência, em desenvolvimento, em crescimento, e há pouco referiu na questão do ser um nativo digital. Claro que aqui há algumas discussões de que não existem nativos digitais, mas não importa o conceito em si, percebe-se. O que eu pergunto é, exatamente a questão está aí, é que os alunos que vai encontrar são mais do que nativos digitais, são digitais, mas são digitais apenas para uma área, mais para a área social e dos jogos. O papel do professor, Sofia, neste mundo, já com o ADN digital, qual é o papel do professor? Já tivemos aqui, obviamente, uma perspectiva de que é na pedagogia que o professor faz a diferença, e se calhar a resposta de se os computadores ou os robôs vão substituir os professores, vão substituir aqueles professores que não forem pedagogos, não souberem de pedagogia, esses vão ser facilmente substituídos, de certeza absoluta. Mas com certeza que a Sofia tem uma expectativa e tem paixão pela educação. Como é que perspectiva o integrar uma escola, entrar numa escola, o ensinar, e levando todo este percurso que já tem e conhecendo, obviamente, também o que se passa nas escolas hoje? Sim, eu concordo com o que já foi dito, não é? Eu acho que realmente o importante para os docentes, futuros docentes, é mesmo a parte científica e pedagógica, e claro que o digital surge como um apoio a esta nossa prática, mas também concordo com o António acabou de dizer, que há ambientes digitais, e eu própria trabalho em ambiente digital, e posso dar o exemplo, por exemplo, quando fazemos trabalhos de grupo, nós utilizamos o Word online, ou seja, nós partilhamos o mesmo documento Word para editar o nosso trabalho. Isto é uma forma de trabalhar em rede, trabalhar colaborativamente em rede, que ainda não é muito utilizada nas escolas, também devido ao facto de muitas das nossas crianças ainda não terem todas portanto, meios para o fazer. Não sei se vamos caminhar para aí ou não, mas também acho que não devemos caminhar a 100%, lá está, não seria de todo, acho eu, uma transição, mas também uma complementariedade. Acho que será esse mais o futuro. Sim, por isso acho que os nossos jovens têm essa capacidade, até porque já utilizam ferramentas digitais para outros fins, não é? Fins mais lúdicos, e têm conseguem, acho eu, também facilmente se adaptar a esses novos ambientes digitais. Mas será sempre um complemento, não será, acho eu,
portanto, definitivo. Mas queria dar também um complemento àquilo que foi dito em relação à formação de professores, porque eu, em particular, tive presente em algumas das ações de formação de professores, porque agora, com a pandemia, elas foram muito abertas e são algumas delas gratuitas, e fiz uma ação de formação até no CCTIC da ES de Setúbal, em que nós aprendemos a fazer alguns formulários, alguns escape rooms, através do formulário que é o Google Forms. E isto para falar também da partilha que há entre professores nessa ação de formação. O nosso formador, professor formador, disponibilizou-nos depois o template para fazer esses escape rooms através desse formulário, e eu, um bocadinho incentivada por essa ação de formação, depois no meu estágio profissional com o primeiro ciclo, utilizei esse template para fazer eu própria, utilizando, lá está, o meu conhecimento científico, preenchê-lo de uma forma a trabalhar vários conteúdos, nomeadamente o estudo do meio, a matemática e também até o português, ou seja, numa interdisciplinaridade que também é necessária no primeiro ciclo. E portanto, eu acho que esta colaboração existe, se calhar, até mais na parte da formação contínua e se calhar deveria haver, digo eu, não sei, na minha opinião, se calhar mais colaboração também entre a formação contínua e a formação inicial, como dizia a professora Sara, de forma a realmente nós também percebermos o que é que já é feito por os professores e bem feito, não é? E como é que nós também poderemos começar a utilizar esses recursos, sejam eles digitais ou até físicos, que são partilhados nessa formação contínua. Acho que se calhar o que faltaria era mesmo essa colaboração e essa abertura das universidades às escolas, que já é feita nos nossos estágios, mas a mim tem-me alargado bastante as competências destas formações que faço online e muitas vezes de partilhas de outros docentes. Tá? Obrigado. Zulmira, força. Sim, nós, Sofia, não é? Nós aqui no meu agrupamento já trabalhamos assim de forma colaborativa entre professores, primeiro com as ferramentas do Google, no Google Docs, formulários também do Google. Agora com a plataforma Teams, no meu agrupamento, estamos sempre a trabalhar no SharePoint, no OneDrive, e construímos assim os nossos documentos de professores, não é? Por exemplo, eu já faço votações online com os meus professores, não é? A nível do departamento, já peço para construir este ou aquele documento e os professores organizam-se por grupos e trabalham no Teams, assim dessa forma. O problema é mesmo a nível pedagógico em contexto de sala de aula, que não temos os equipamentos suficientes para conseguir trabalhar com os nossos alunos questões pedagógicas do dia-a-dia, introduzindo o digital. Zulmira, muito obrigado. Já agora a propósito, e porque o nosso tempo voou, já estamos praticamente com o tempo esgotado, mas ainda temos alguns minutos, e eu gostava de lançar um desafio, né, neste tempo que nos resta, de tentarmos perspectivar, e começava pela Zulmira, já a propósito também do que ela falou, e neste aspecto da colaboração entre os docentes, se a formação contínua que está a ser oferecida, isto é, que a formação contínua que está disponibilizada, é aquela que responde às necessidades dos professores, isto é, sentem que aquilo responde às vossas necessidades, ou acham ou Zulmira acha que há aqui alguns aspectos que precisavam de ser retrabalhados, isto é, precisava ser oferecida outro tipo de formação, ou noutro formato? O que é que a Zulmira acha da presente oferta de formação? O que é que seria necessário alterar, até porque isto é um plano nacional e a maioria da formação é uma formação que é transversal a todas as escolas do país e portanto, que é um plano que foi delineado, está a ser ajustado localmente, mas é um plano nacional. O que é necessário perceber? Quais são as necessidades que os professores têm? E, para mais, sendo coordenadora do departamento, obviamente essa é uma questão que é discutida, obviamente, e percebendo todos os docentes do seu departamento, o que é que falta em termos de formação ser oferecida? Neste momento, o que eu tenho deparado é que, e também acho que faz falta, os professores estão a tomar conhecimento de uma série de ferramentas que poderão utilizar na sua sala de aula.
não é? É os Kauts, o ThinkLink para a apresentação, o Socrative, por aí fora. E, portanto, isso também faz falta e os professores tomarem conhecimento que existe esse tipo de ferramenta que poderá ser utilizada. Depois, o passo seguinte para mim seria talvez trabalharmos a nível das plataformas, do Teams, do Classroom, como constituir equipas com os alunos nessas ferramentas, como colocar os alunos a trabalhar nas ferramentas dentro das plataformas. Penso que esse seria um passo importante. Estou a falar de primeiro ciclo. Seria importante avançarmos por aí. E depois, como no meu agrupamento em concreto já temos as ciências robóticas, se calhar também faria sentido haver alguma formação no âmbito da programação, do pensamento computacional, para podermos começar a trabalhar de outra forma com os equipamentos que vamos adquirir. E, portanto, é a questão da contextualização de uma resposta individual àquilo que são as necessidades específicas do momento e, portanto, que terá que se agilizar nesse sentido, esse aspecto. E eu passava agora novamente à Sofia também. Sofia, o que é que falta fazer, se é que falta fazer alguma coisa, pode ser, na formação inicial de professores, o que é que acha que são um aspecto ou dois que entenda absolutamente essenciais para transitar da melhor forma do ensino superior, da formação inicial para a sala de aula? Sim. Então, eu por acaso também tinha pensado na programação e na robótica como um aspecto que realmente falta à nossa formação inicial e que neste momento até também já está nos novos programas, por exemplo, nas novas aprendizagens essenciais da matemática. E, portanto, eu efetivamente ainda não me sinto completamente capacitada a lecionar estes novos programas, porque também são muito recentes e ainda nem sequer vão estar, não é, em prática no próximo ano letivo. Portanto, isso seria, se calhar, um primeiro ponto. Em relação à criação que falou a professora Zulmira no Teams, nós por acaso tivemos uma aula de tecnologias justamente por causa da pandemia para aprender a trabalhar justamente com estes sistemas de aprendizagem online, não é, o Microsoft Teams ou outros, e isso já nos capacitou um bocadinho, mas não sei até quanto é que isso seria feito se não fosse em virtude da pandemia, portanto não sei até quanto é que é algo a deixar ficar, não é? Algo que a pandemia nos trouxe e que se calhar seria bom manter para também potenciar esta integração do digital, lá está, como complementar ao ensino presencial. E eu não vejo que falta assim muito mais, lá está, eu acho que o essencial é mesmo a nossa prática científica, não é? Depois a questão de nós integrarmos o digital, basta muitas vezes nós queremos ter vontade de conhecer uma nova aplicação, um novo, por exemplo, lembro-me de numa unidade curricular de expressão musical em que a professora também nos forneceu alguns recursos para trabalhar, por exemplo, a composição musical online, o flat.io, ou até mesmo o Incredibox, não sei se também conhecem, mas também é um recurso que dá para fazer criações musicais. Portanto, há vários recursos, é uma questão de nós também procurarmos e de depois, lá está, tendo o tal conhecimento científico e pedagógico, percebermos se faz sentido ou não, e se faz sentido ou não para aquela turma em particular, para os interesses daqueles alunos em particular, para a faixa etária a que eles pertencem, e isso são tudo competências que nós já recebemos e já estamos a receber neste ensino, e acho que são as principais. Ou seja, já há uma adequação do que estão a fazer no ensino superior, na formação inicial, para aquilo que são as necessidades nas escolas. Muito obrigado. Eu passava agora para o António, depois terminávamos com a Sara. António, de facto, há uma maior aproximação entre aquilo que é o ensino superior e as escolas, entre aquilo que se passa nas escolas e que se passa no ensino superior, isto é, o mundo entrou da mesma forma nas universidades, no ensino superior e nas escolas. Estamos ao mesmo tempo, isto é, estamos ao mesmo tempo de preocupação e desenvolvimento, porque por vezes aconteceu no passado que as escolas já estavam num patamar se calhar mais avançado em alguns aspectos, as universidades ainda eram muito tradicionais e não se adaptaram tão rápido. Será que neste momento essa diferença que existia já não existe tanto, isto é, a formação do ensino superior, a formação inicial e aquilo que se passa nas escolas já estão a par?
Não sei exatamente responder-lhe a essa questão, Luís, mas o que eu posso dizer é que efetivamente há aqui um esforço coletivo na tentativa de fazer com que haja essa transformação, não é? E o que eu vejo em todo este processo é que mesmo o plano de capacitação digital dos docentes foi articulado com alguns especialistas do ensino superior, portanto há um pensamento conceptual que de certa forma também acaba por estar associado a este plano de capacitação digital dos próprios docentes e eu diria inclusive àquilo que é fundamental para ter sucesso, que é a forma como agora se vão robustecer os planos de ação de desenvolvimento digital das escolas, não é? Portanto, nós não falamos desse aspecto que para mim é estruturante e fundamental, não apenas de falar individualmente daquilo que é a formação dos professores, mas de desenvolver projetos pedagógicos nas escolas em articulação com os centros de formação de agrupamentos e com aquilo que é os papéis dos embaixadores digitais, de construir aqui, de facto, uma mudança que tem exatamente a ver com um projeto pedagógico e, portanto, não estamos a falar de uma mudança que tem que ser idêntica em todos os agrupamentos, em todas as zonas do país, mas que tem que exatamente ter a ver com esta criação, e eu gostaria de retomar esse aspecto, para terminar, da criação daquilo que se entende exatamente por um ecossistema de educação digital, que precisa claramente de ter infraestruturas tecnológicas, que precisa de ter conectividade, que precisa de ter professores formados nesta dimensão pedagógica ou digital e precisa de uma coisa fundamental, que é a questão dos próprios recursos educativos digitais. Disto que nós estamos aqui a falar, vai haver um investimento, portanto, isto ainda estamos num processo de construção, não é? Estamos a falar de planos e vamos ver se isto se prolonga para além de 2023, mas pelo menos há um calendário de construção até 23 e há verbas para desenvolver isto. E, portanto, estarmos a falar aqui de plataformas digitais, estarmos a falar de recursos educacionais abertos, de recursos digitais, estes são fundamentais para que, de facto, exista todo ambientes que permitam, de certa forma, esta transformação digital. E aqui falámos muito nestas plataformas, por exemplo, não podemos esquecer aqui do nosso promotor da própria escola virtual, que foi fundamental na forma como se criaram ambientes virtuais e como esta escola virtual serviu digamos assim, de um ambiente que permitiu aos professores trabalhar de uma forma mais digital, conseguindo perceber exatamente a importância destes recursos educativos digitais e, portanto, hoje em dia nós temos que pensar cada vez mais em dispositivos móveis, não é? Temos que pensar cada vez mais na portabilidade, pensar se os computadores portáteis até nem são muito grandes e se calhar se poderíamos ter claramente mais tablets, mais smartphones, tudo integrado neste ecossistema tecnológico e digital, porque eu gosto muito de separar esta dimensão tecnológica das infraestruturas e daquilo que possam ser recursos educativos digitais e de ambientes digitais de aprendizagem. Portanto, tudo isto faz parte deste grande ecossistema que nós queremos construir e todos aqui, os atores, não é? Os atores humanos e os atores não humanos, os atores do ensino superior, aquilo que é a ligação entre a docência no ensino superior, a investigação no ensino superior, tem que ter uma ligação com aquilo que se passa no território. Deixar-me também dizer que eu acho que o plano em si, do ponto de vista conceptual, tem todo o sentido. As oficinas de competências digitais que foram desenvolvidas e aquele espaço, e o Luís sabe que existe, para os próprios centros de formação terem uma oferta própria do ponto de vista de formação que tem a ver com as necessidades dos seus agrupamentos da sua região. Portanto, do ponto de vista conceptual, a ciência diz-nos que isto tem todo sentido, não é? Se calhar um professor do Algarve ou um agrupamento do Algarve não tem as mesmas necessidades num agrupamento do Norte e, portanto, tem que ter uma margem em que não tenha uma formação, digamos assim, nacional, que tenha algo que tenha exatamente a ver com o seu projeto educativo, com o seu PAD, com aquilo que está a ser construído para conseguirmos efetivamente ter aqui uma transformação que não seja, digamos assim, que tenha apenas um fato, que seja claramente construído à medida em função das realidades diferentes do próprio país. Isso em parte está a ser feito, uma parte dos planos de formação são feitos por decisão local, de acordo com as necessidades das suas escolas, uma percentagem desse plano é feito e mesmo as ações tendo sido definidas em termos nacionais, há uma margem de trabalho, não há duas formações iguais, onde são adaptadas às necessidades dos professores. Portanto, isso vai sendo possível dentro do que está definido. Mas houve aqui, de facto, e para concluirmos com a Sara,
aqui um aspecto que só no final é que foi abordado e que tem a ver, nós falamos em pedagogia, em tecnologia e tudo, não falamos muito em conteúdos. Os conteúdos, de facto, são o elo que vai ligar tudo isto, não é? E de que forma é que é necessário desenvolver conteúdos, o António referiu, temos o caso dos conteúdos já produzidos em termos da escola virtual, temos outros conteúdos que são produzidos localmente, temos conteúdos que as universidades desenvolvem, mas a sustentabilidade do digital passa por esses conteúdos, por haver conteúdos atualizados, sabemos que o digital a isso obriga. Sara, como é que perspectiva que o papel que é das universidades e a necessidade que esses recursos educativos digitais sejam de facto recursos educativos digitais e não PDFs de livros ou de imagens que de facto estão digitalizadas, mas não podemos chamar recursos educativos digitais? Eu acho que não corremos esse risco em princípio, pelo menos a avaliar por aquilo que faz parte precisamente de um projeto integrado do governo a partir do PRR, por exemplo. Nós vemos para a área de educação um conjunto de questões que já estão em curso, e nomeadamente os recursos educativos digitais são uma delas, e avaliar até por aquilo que tem sido já a relação entre o Ministério da Educação, por exemplo, as instituições de ensino superior, as escolas, nós vemos que há aqui um conjunto integrado de questões que estão a acontecer e, portanto, que isso nos deixa, acho que tem que nos deixar profundamente otimistas perante aquilo que aí vem, aquilo que falava-se agora precisamente sobre esta possibilidade de, a partir de uma estrutura pensada a nível nacional, mas a possibilidade depois de cada região, através dos seus centros de formação particular, por exemplo, através da Selfie, que os centros de formação têm acesso aos resultados das suas escolas, não é? Das escolas que dele fazem parte, e que podem depois fazer esses tais ajustes perante as necessidades, mas tem havido muito mais articulação, se calhar acho que posso estar aqui um bocado influenciada pela atualidade, mas acho que tem havido muito mais comunicação entre aquilo que são as estruturas governativas, aquilo que são as redes de ensino superior e o que são as escolas, numa visão muito mais articulada. A tecnologia sempre esteve dentro da escola. A questão foi de que forma é que ela foi pensada dentro da escola, e isso é que nós vemos muito mais dentro deste ecossistema todo, vemos isso muito mais tido em conta, portanto, precisamente como é que o conteúdo se articula com a pedagogia e qual é que é o papel do digital aí, e quando é que ele não faz falta, quando é que ele até prejudica. Portanto, nós temos que compreender, e esse é o uso crítico, e acho que isso é o importante, é o uso crítico, pensado, ponderado, uso inteligente, a palavra que a Zulmia há pouco usava, o uso inteligente deste tipo de recursos, da mesma forma, portanto, que isso se dilua efetivamente nas práticas e que seja apenas uma opção do professor, uma opção pensada, tendo recursos à sua disponibilidade. Isso é fundamental, por exemplo, que estes recursos educativos que agora estão prestes a ser construídos e que durante os próximos anos veremos isso na prática acontecer, eles sejam construídos, que eles sejam validados e que eles sejam validados pela comunidade educativa também. Portanto, que ela tenha, que me parece que isso está a acontecer, que haja uma palavra da comunidade educativa sobre aquilo que está a ser feito. Portanto, nós estamos a falar de um grupo superior que decide, que trabalha e que faz, mas promove, divulga e pede também à comunidade educativa que faça parte destas novidades e destas transformações que nós estamos a ver ocorrer. Portanto, acho que se isso tudo se continuar a interligar, estamos muito bem num caminho fantástico para um avançar da escola. Não vou dizer que é um inovar, porque a escola está sempre a inovar-se, a escola está sempre a adaptar-se, portanto este é mais um percurso que teremos que fazer para acompanhar aquilo que é a evolução do mundo natural. É mais rápido apenas do que aquilo que estavam habituadas as gerações antes. É mais urgente e mais rápido. Muito obrigado. De facto, é preciso, e em conclusão, fazer um uso inteligente do digital, é preciso fazer um uso inteligente digital a todos os níveis. A questão dos recursos educativos digitais e dos conteúdos, é necessário que haja conteúdos de facto de qualidade e que sejam atualizados e que haja a possibilidade de os manter vivos para que os professores os possam utilizar da melhor forma. Eu espero que este webinar tenha contribuído para uma reflexão. Tem aqui muitas notas importantes para reflexão e até para revermos o que está a ser feito e pensarmos de facto no que está a ser feito, quer na formação inicial, quer na formação contínua. Está aqui um desafio lançado de haver uma maior ligação entre a formação inicial e a formação contínua, que seja de facto uma formação ao longo da vida, não é? E que seja importante. Agradeço-vos a todos os vossos contributos, foi um prazer enorme ouvir-vos, contribuir,
estar aqui presente para discutirmos isto que é o digital na formação de professores, quer inicial e contínua. Espero que os participantes neste webinar também tenham aproveitado e tenham gostado. Com certeza que o tempo é sempre pouco quando se fala com paixão na educação, e a questão é mesmo essa, é que a educação leva-nos à paixão e por vezes somos mais racionais, mas muitas vezes também não somos, mas não é por causa disso que deixamos de ter a paixão pela educação, e é o que nos faz começar e também é o que nos faz continuar e permanecer ligados à educação. É uma espécie de, não lhe posso chamar um vício, mas é algo que fica, que se entranha, que fica debaixo da pele. A todos, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação, e que, de facto, o digital seja usado de forma inteligente. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.